Muito boa noite, família colorada, muito boa noite a todos os colorados e coloradas de todos os recantos desse planeta. Pessoal, estamos falando muito sobre a questão do contrato do Internacional com o esporte interativo. Eu vou aqui dirimir algumas dúvidas, porque tem muita informação desencontrada. Então acho que eu já fiz uma live sobre isso ano passado, tá? E os motivos da perseguição da Rede Globo e da CBF contra o Internacional no ano de 2016. Eu vou lembrar, eu não estou aqui amenizando o Vitório Pífero de maneira nenhuma, nem o Fernando Carvalho, muito menos o Rotti. Mas eu quero lembrar que no ano de 2016, tá, o Internacional foi roubado no Campeonato Brasileiro em diversas partidas. Pênaltis inexistentes dados contra o Internacional. Pênaltis a favor não dados. Impedimentos, gols anulados. Em todos os jogos o Internacional ou tinha jogadores ameaçados com cartão amarelo ou eram expulsos. Tá? Certo? Então essa é uma das situações. Bom, agora vem uma informação que o Internacional perdeu 50 milhões de reais por causa do contrato com o esporte interativo. Essa é uma das vinganças da Rede Globo. Vamos lá. A Rede Globo pagava para o Corinthians. Eu vou passar em números redondos para que todos possam entender. Tá? A Rede Globo pagava para o Corinthians 160 milhões de reais, 180 milhões de reais. E para o Internacional, 60 milhões. São 120 milhões de reais de diferença por ano. Por este contrato de 60 milhões de reais, a Rede Globo pagava para o Internacional a TV aberta, que é aquela que a gente vê na Globo ou na RBS, a TV fechada, que é o Sport TV, o pay-per-view, celular e internet, 5 plataformas. Em setembro de 2015, a Rede Globo veio com a proposta de renovação para o Internacional para, em vez de pagar 60 milhões, diminuir este valor, tá, para algo em torno de 35 milhões de reais por causa da crise. Em compensação, aumentaria aí a cota de participação do Corinthians e do Flamengo. O Internacional, junto com o Atlético Mineiro, Santos, Cruzeiro, o próprio Grêmio e outras equipes foram procuradas pela Esporte Interativo, que fez uma proposta aos moldes do futebol inglês. Que moldes são esses? Eu vou passar em números redondos para que todos entendam. São 20 clubes na Série A, ok? Então, esses 20 clubes aí teriam lá um valor de 2 bilhões de reais fixos, tá? Um exemplo. Todos os clubes arrancariam com 100 milhões de um valor igual, 100 milhões de reais. E aumentaria essa premiação conforme a classificação do clube ao final do campeonato. O campeão levaria mais um pouco, vice, assim por diante. Tá? O que aconteceu com isso tudo? A Rede Globo, quando sentiu que ia perder o negócio, foi lá e pegou o primeiro clube, foi lá no Grêmio, que estava junto nessa empreitada, e deu 90 milhões para o Grêmio pular fora. Vocês entenderam? E o Grêmio pegou os 90 milhões de reais, que vai ser descontado depois. E o Grêmio estava num pepino desgraçado naquela época. Foi feito assim. Pois bem, vejam que a partir de, acho que é 2020, todos os clubes do Brasil no Campeonato Brasileiro, tá, vão partir da mesma plataforma de valores. Não vai ter mais o Corinthians ganhando 200 milhões e o Internacional ganhando 60. Todos vão arrancar do mesmo valor. E a desigualdade vai acabar. Então, Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio, Botafogo, Santos, todos que jogarem o Campeonato Brasileiro da Série A vão arrancar do mesmo valor. Então, isto acaba tendo uma igualdade.
O Internacional perde agora esses 50 milhões, mas resgata eles logo ali. Um outro fator importante que tem que acabar, tá, é os dirigentes receberem dinheiro antecipado da Globo. Por isso que a Globo dava lá 30 milhões e os caras desesperados por dinheiro iam lá e pegavam. E aí o clube fica refém da Globo. O Internacional, como não aceitou a chantagem da Globo, o que aconteceu? E nem da CBF, porque a CBF é parceira da Globo. Vocês vejam que o Internacional, até ter assinado o contrato com o Esporte Interativo, era um dos líderes do campeonato. De repente começou a dar expulsão, pênalti, falta inexistente. Começou a acontecer muita coisa, tá, que não tinha antes. E vejam só. Vejam a proposta da Globo lá em 2015, setembro de 2015. Tá, vocês estão ganhando 60, mas a gente não tem dinheiro, então nós vamos te dar 35. Aí não deu o acordo, ofereceram 40. Depois ofereceram 45. Quando o Internacional assinou com a Esporte Interativo, eles vieram com uma oferta de 60. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? E vejam só que eu acho muito interessante, porque quando foi aprovado isso aí, Marcelo Medeiros aprovou. Todo o conselho de gestão hoje do Internacional aprovou a proposta. É só olhar lá nos anais lá dos escritos do Conselho Deliberativo. Houve muito questionamento do que ia ou do que não ia acontecer. Infelizmente, aconteceu do Inter cair e deu toda essa porcaria que a gente sabe o que é. Tá? Então essa é uma situação que hoje a gente vendo por um lado, a gente pensa, porra, se não tivesse fechado com o Esporte Interativo, aí os pênaltis inexistentes contra o Inter não teriam sido dados? Não sei. Poderiam. Mas o que eu vejo dessa questão com o Esporte Interativo é que todos agora vão ganhar a mesma coisa. Senão ia estar igual, o Corinthians ia estar ganhando a partir de 2020 250 milhões e o Internacional ia ficar na faixa dos 50, 60, que é o máximo que eles deram para o Internacional. Um abraço para Sananduva, Antônio. Certo? Esta é uma das questões. Então, eu já falei sobre isso aí umas vezes no ano passado, tá? Mas é que me fizeram uma pergunta de como passou e eu vou explicar. Passou por ampla maioria pelo Conselho Deliberativo isso aí. Inclusive dos que eram oposição na época à gestão do Vitório Piffer. Bem, eu quero falar de um outro assunto muito importante. Tá rolando aí na questão das redes sociais um suposto pedido de impeachment ao Medeiros. E eu já me posicionei que nesse momento eu sou contra pedido de impeachment. Eu tenho uma posição sobre isso aí. Eu quero, para você fazer um pedido de impeachment, tem que ser algo realmente muito grave. Existem coisas sérias a serem explicadas? Sim. E tem um vídeo que eu coloquei hoje sobre isso aí, sobre as explicações e etc. Então, um abraço para a vacaria. E aí veio um monte de cara me xingar. Tu só quer ver o mal do clube, tu só quer isso, aquilo. Bom, em primeiro lugar, não sou eu que dirijo o clube. Em segundo lugar, não fui eu que rebaixei. Em terceiro, não fui eu que meti a mão. Tá? Quarto, eu falo a verdade. Não sou pelego de ninguém. Tá bom? E aí eu abri o jogo, foi largado para assustar a torcida colorada, e aí eu fui investigar que o Internacional ontem, na segunda-feira, aliás, a gestão largou um balancete dizendo que o Internacional é o segundo clube que mais deve no país pelo balanço deles, com uma dívida de 700 milhões de reais. Mentiroso esse balancete, porque 350 milhões de reais é a dívida real do Internacional. Os outros 350 milhões, senhoras e senhores, e prestem atenção, é do Beira-Rio. Esta dívida é da Andrade Gutierrez. E o acordo feito, o contrato selado e assinado, é que Andrade Gutierrez ficaria com 20 anos com o edifício garagem, com os aluguéis, com as placas estáticas fora do Beira-Rio e com aquele setor lá das cadeiras centrais inferiores. Ok?
O estádio Beira-Rio foi entregue no final de 2013, em 2014 foi tudo assinado e aí não foi lançado no balancete. Por que agora então esta empresa lança no balancete o patrimônio em dívida, sendo que o Inter não está pagando nada disso? Quem paga isto é Andrade Gutierrez ao BNDES. Tá? Marco Moreira, podemos até querer mais, devemos moralizar o futebol. Acho que Inter e Grêmio devem se unir. Eu também acho, cara, que a rivalidade Grenal, ela deveria ficar somente dentro das quatro linhas, dentro do estádio, durante os 90 minutos. Cara, acabou, velho. Essa rivalidade tem que acabar. Tá? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, vejam bem, os 700 milhões de dívida que foram anunciados, e não fui eu que não anunciei, foi a direção do Internacional, foi o senhor Marcelo Medeiros e os seus vice-presidentes, através do balanço contábil, é uma falácia. O Inter não deve 700 milhões de reais. Devido a esta da BDO, tá, que é esta empresa que fez aí a contabilidade do Inter. Então a dívida do Inter real é em torno de 250. Mas isso foi feito, ao meu ver, para maquiar o alto déficit, ou seja, o alto custo do futebol do Inter o ano passado. Nós gastamos em torno de 220 a 250 milhões com o time de futebol, para ficar sem ganhar gauchão, para ficar em segundo lugar na B, enquanto o América Mineiro gastou 37 milhões de reais e foi campeão. E aí o Inter extrapola, além do valor, o Inter poderia gastar o ano passado 302 milhões e gastou mais de 360 milhões. Então esta foi, talvez, eu não sei qual é o motivo que foi feito isso aí. De mais a mais, tá? Voltando a esta questão que estão falando muito sobre um pedido de impeachment para a gestão do Marcelo Medeiros, eu me posicionei contra, porque tem que ver todos os detalhes. Número 1, ele feriu o estatuto do Inter, que é a nossa Constituição, ao não terem mandado para o Conselho Fiscal em tempo, como manda o estatuto, as contas, o balanço. A empresa que nós contratamos atrasou. Não. Então a empresa tem que pagar uma multa ao Internacional, porque nesse contrato a empresa deveria estar ciente que deveria entregar para o Conselho Fiscal até o dia 1º de março, um exemplo. E o Conselho Fiscal teria que entregar até o dia 30 de abril para o Conselho Deliberativo, olhar as contas, deliberar e votar no dia 15 de abril, até o dia 15 de abril. Então tem muita gente que acaba não entendendo isso aí, tá? Que acha que o Internacional é só o futebol, Cara, se fosse só futebol seria amador. Nós não teríamos que contratar jogadores extremamente caros e nós não teríamos um orçamento de 350 milhões de reais, que é o maior do que muita cidade desse país. O Internacional é uma das maiores empresas de faturamentos desse país e talvez da América. Então ele tem que ser gerido dessa forma, não pode ser de uma forma amadora e de uma forma que corra ao lastro da Constituição Colorada, que é o seu estatuto. Certo? Perfeito, amigo. Gastou bastante porque também não soube contratar. Certo? Exatamente isso aí. Porque a enquete ela tinha um horário para terminar o Marcos Ederson Machado. Tá ok? Ô Ederson Machado, não sei o que tu tá querendo aqui, tu é gremista ou tu é pelego? Kleber, acho que o Inter tem que parar com essa coisa de contratar. Gente, vejam só. O Internacional foi projetado nesse sistema que hoje está aí, tá? Para a cada ano vender de 2 a 3 jogadores da base. Os mais velhos, as pessoas mais antigas vão lembrar que na época em que o Internacional foi campeão do mundo, nós vendíamos de 2 a 3 jogadores da base se vendia, mas se lançava, se repunha esses jogadores da base vendido com outros jogadores da base. E isso acabou, a partir de 2010, isso acabou no Internacional. Nós não lançamos mais ninguém, então nós não vendemos o Inter, que era um clube produtor, ou seja, nós produzíamos
e vendíamos jogadores da base, não fazemos mais. Nós não estamos produzindo, nós estamos importando jogadores para a base. E muitos desses jogadores já vêm fatiados, não é? Ou seja, com seus passes fatiados com vários empresários e investidores. Esta é a questão, tá? Então a situação acaba sendo essa. Vejam só, naquela época se vendia e o Inter repunha o dinheiro. Hoje não, tá? O Melo botou 40 jogadores para fora, mas trouxe 27. Ele trocou 6 por meia dúzia. Era para o Melo ter colocado 40 para fora, ter trazido, sei lá, 20 e ter colocado 7 da base a jogar. Justamente para fazer uma economia e colocar esses meninos na vitrine para poder vender. Tá certo? Então esse também é um dos motivos pelos quais o Internacional está sem dinheiro. E não é, eu já falei várias vezes, tá? Não é só o Melo que não fez isso. O Pellegrini não fez isso. O Marcelo Medeiros, quando foi vice de futebol em 2014, também não fez isso. E os outros que lá estiveram antes do Marcelo Medeiros como vice de futebol também não fizeram isso. Então a coisa vem de longe, não é? A coisa é muito longa. Essa é a questão, tá? Heitor, eu não tenho como definir um horário certo para live, cara, porque como eu trabalho, hoje, por exemplo, eu cheguei em casa aqui, era em torno de 7h30, 15 para as 8, então eu não tenho um horário certo. Daqui a um pouco eu tenho que sentar e continuar trabalhando, né? Eu não vivo do Internacional, tá? Então eu não tenho realmente um horário certo. Às vezes eu consigo fazer 8h30, 8h15, 9 horas. Depende muito daquilo que acontece no meu dia, né, amigão? Gostaria de ter um horário certo também, tá? Cara, como tem gremista aqui que eu gostaria de mandar para aquele lugar, mas eu não sou covarde de mandar por aqui, entendeu? Como eles são covardes e vêm aqui ofender. Tem muito gremista legal, bacana, que respeita. Agora tem uns aqui, cara, que eu vou te dizer, cara, não merecem o cara citar sequer o nome, tá? Alex, eu concordo contigo, eu acho que tem caras melhores que o Dudu, melhores do que outros jogadores que foram contratados. A gestão errou feio. Apenas o que eu peço é que reconheçam o erro e parem de jogar a culpa somente no passado. Quem só olha para o retrovisor não olha para frente. E isso está acontecendo no Internacional. Reconheça, cara, errei, contratei mal, tudo bem, vou me redimir, vou tentar melhorar. Não adianta ficar culpando, como o Melo faz, culpando só o passado. Tá bom? O Melo é muito bom para vocês gremistas, né, cara? Tá? Certo? Boa noite, João. Valeu, Hector. Valmir, muito disso aí, é muito erro, é muito jogador de fora que o Internacional acaba contratando. A gente traz muito jogador de fora e não aproveita os meninos da nossa base. Isso é um grande problema. Pode deixar, Cris, vou fazer isso aí sim, amigão. Tá? Certo? Cara, esses aqui que entram aqui, eles só dão um trabalho pra mim, que depois que termina a live eu vou lá e vou excluindo eles e bloqueio, eles não vêm mais na página. A gente se preocupa, tá? Certo? Bom, gente, não vamos dar bola, porque o que eles querem realmente é que vocês deem bola pra eles, e aí eles vão ficar digitando mais coisas aqui, e aí não tem problema nenhum, tá? Valeu, Marcelo Montini, um abraço. Ok. Cara, aqui ó, o Márcio Albuquerque é um gremista que eu respeito, cara, porque ele entra aqui, ele respeita, ele nunca ofendeu, até agora pelo menos. Mas tem outros que entram aqui pra ofender, cara, certo? Serão bloqueados, tá? Ok. Por exemplo, aqui eu vou citar um gremista aqui, o Ederson Machado. Ele está aqui porque ele é anime. Provavelmente é que o namorado dele deva estar com outro nesse momento. Então ele vem aqui olhar homem bonito, né, cara? Vem olhar homem com cara de macho. Acho que é isso que tu está procurando, um cara de macho aqui. Eu tenho cara de macho.
Mas só tem detalhe, velho. Eu gosto é de mulher, cara. Entendeu? Eu não gosto de homem, tá bom? Mas vamos deixar esses gremistas pra lá, tá? Igor Marinho, valeu, tá? Beleza aí, pessoal. Olha, Ricardo, um grande abraço para você aí, Ricardo Bazei. A base está tirada, quem manda lá só quer dinheiro. Cara, existem algumas denúncias, e eu já pedi provas dessas denúncias, de que tem empresário lá com 25 jogadores na base, diz que tem um cara lá que já foi apelidado de Príncipe, um empresário que é apelidado de Príncipe. Também há uma informação de que só no ano passado rodaram em torno de 150 jogadores, de janeiro para cá, em torno de 100 a 150 jogadores na base do Internacional. E isso é preocupante. Um abraço para Rosário do Sul, Daniel. Tá? Valeu, Otávio. Cláudio, será que não é jogada encerrada para cada vez ficar mais difícil o grupinho ficar indo mandando no Inter? Cláudio, Rogério, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu não entendi até agora. Não há uma explicação convincente, apesar de uma entrevista hoje do Alexandre Chaves Barcelos, que foi vice-presidente do Medeiros, lá na Rádio Grenal Connect. Mas, cara, a entrevista dele não convenceu ninguém. Não existe uma justificativa plausível para entregarem um relatório no último dia à noite. Entendeu? Na véspera de um feriado. Entendeu? Então, cara, é muito difícil. Bom, pessoal, se vocês ficarem dando bola para essa gazelada, aí é dose, né, cara? Não adianta. Boa noite, Everton. Tá? Um abraço para os colorados de Tramandaí, Jean. Um grande abraço aí para vocês, tá? Certo? Valeu, Cadu, um grande abraço. Tá ok? Jonathan, com todo respeito, cara, eu não comento o time adversário, nenhum outro time eu comento aqui. Justamente não pelo Grêmio ser o Grêmio, mas eu não comento o time de ninguém, porque eu comento apenas a questão de um jogo. Eu não comento o adversário, porque o nosso assunto aqui ele acaba sendo só internacional, entendeu? Então, por isso que eu não comento o Grêmio. Não por menosprezo ou coisa nenhuma, mas é uma característica minha, tá? De não comentar time adversário. Valeu, Márcio, vamos fazer isso aí sim, tá? O Odair disse hoje na Grenal que os jogadores estão sendo preparados para serem usados. Cara, eu não ouvi essa entrevista do Odair. E até teve uma matéria, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Vocês veem vários posts ali, matérias com fotografia, ou de jogador, ou de treinador, ou de dirigente. Vocês veem matérias da revista Inter Tu És Minha Paixão, da revista Colorada, também da revista esportiva, tá? Eu permito que estas revistas divulguem as suas matérias na minha página, ok? Mas aparece lá como se eu estivesse escrevendo essas matérias. Eu não escrevo essas matérias. Todas essas matérias que tem fotos e tem um link, que você clica o link e você vai para uma página, são destas revistas. A autoria é deles, não é minha, tá? Então, essa é a questão. Eu quero deixar bem claro, porque saiu uma matéria de uma das revistas falando justamente que o Odair tinha falado bem dos jogadores do Grêmio, de seleção, etc e tal, e aí o editor da revista deu um pau no Odair, e aí já veio os caras, tu quer fazer crise no Inter, tu quer não sei o que. O Inter tá em crise, velho. Não quero fazer crise. O Inter está em crise. O Inter está em crise, eu vou dizer desde quando, cara? Desde 2011 o Internacional está em crise. O Internacional está em crise não só de futebol, mas também na questão financeira. Tá ok? Os jogadores não têm comando. E a prova está que nem os jogadores, nem o técnico tem comando, que o cara fala uma asneira dessas. Entendeu? E aí nós temos um Grenal daqui a 2 domingos e o cara faz um elogio enorme ao jogador. Ah, para, velho. Não dá assim, né, cara? Fica difícil.
Deixa eu virar aqui a câmera. Tá? Beleza. Vamos lá então. É isso aí, chão vermelho aí, tá, beleza então. Certo, pessoal? O Rafael de Jesus, 10 Charlon, se o Inter perder, acho que o técnico baila. Em que tu me diz, manda um abraço para o Rodrigo Silva. Cara, não sei se vai bailar não, viu? Eu acho que não baila, tá? Certo? O Cadu, Charlon, se todos sabem que passa, por que não se toma uma providência? Porque a maioria do Conselho Deliberativo pertence todo ele à gestão, tá? Valeu, Cristian Costa, tá? Valeu, cara, um grande abraço para você, muito obrigado pelo comentário respeitoso e afetuoso aí, tá? José, você quer ver uma coisa, José? O Grêmio viveu exatamente o que o Internacional está vivendo, cara, e eu respeito o presidente de vocês, porque ele começou a fazer um trabalho do zero, praticamente, e vou dizer mais, todo mundo fala, vamos unir os movimentos políticos. Cara, só se une o movimento político se o futebol estiver bem. Se o futebol estiver mal, não tem união nos movimentos políticos. E uma coisa que o Romildo fez, ele primeiro começou a apostar na base do Grêmio, tanto que a maioria dos jogadores do Grêmio de sucesso hoje são da base, tá? E o Grêmio hoje vendeu um jogador, cara, quanto é que vale o Jeromel hoje? Entendeu? E o Internacional não tem isso aí, porque não aproveita os jogadores da base, né? O César está começando a criar esperanças no Inter, mas tem muito para melhorar. Cara, tem muito para melhorar, velho. Tu tem toda a razão. A esperança a gente nunca perde, mas tem que melhorar muito. Alisson Farias, manda embora. Deu o que tinha que dar. Já vimos que é encrenqueiro, né? Tá? Vilmar, muitas vezes percebi falta de vontade dos jogadores. Também percebi, cara. Tá? Também percebi. Certo? O Gilney, o momento do time adversário é muito bom, mas nosso momento bom foi muito melhor. Perfeito, nós fomos campeões do mundo, né? Tá, boa noite, Antônio Júnior, São Lourenço do Sul. Tá. Bom, pessoal, o que tinha para falar sobre isso era sobre essa questão aí do esporte interativo, acho que ficou bem claro para vocês, tá? Boa noite, William, tá? Um abraço aí para Joinville, um abraço para Blumenau, Santa Catarina, um abraço para Cristal, Rio Grande do Sul, tá? Valeu, Maurício Barbosa, um grande abraço. Leandro Silva. O Leandro Silva pergunta se o Medeiros tem chances de sair em caso ele sair, o Melo vai também. Cara, não vai, esse impeachment não vai acontecer. Eu vou te dizer que não vai acontecer, é uma coisa muito complicada, até porque se tivesse feito, primeiro tem que comprovar se realmente ele fez uma coisa grave, uma gestão temerária. Ainda não é o caso. Existem suposições, tá? E mesmo que fosse, o cara são 300 conselheiros, ele tem 200 conselheiros. Não tem como. Cleidinei, você é gremista, mas acho que está na hora de tirar o D'Alessandro dos outros velhos. Tem muitos jogadores bons emprestados. Um abraço aí, Cleidinei. Obrigado pelo comentário. Tá ok? Bom, pessoal, tô indo nessa, né? Descansar um pouco, depois tem que continuar o trabalho, tá? E a gente volta aí amanhã para falar um pouquinho mais do nosso Internacional. Tá ok? Essa é a questão, tá? Binho, ouviu o Adriano Grenal? Eu estou apavorado. O que é, cara? Cara, tem gente que achou que a entrevista dele foi maravilhosa, né? Quem? A gente sabe. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, muito boa noite. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. É importante que nas lives sejam compartilhadas, não essa aqui, mas de outros, que vocês verem, porque é uma situação de, como se diz agora, tudo a palavra é gestão, né? Ou melhor, de reconstrução do Facebook. Tá ok? Um grande abraço para todos vocês. Tá certo? Valeu, gente. Tchau, tchau.